Houve um roubo no Grande Museu de Arte. Uma pintura super valiosa e importante foi levada. Uma detetive investigou a cena do crime e conseguiu encontrar a pessoa que havia roubado o quadro. Porém, quando a detetive pediu ao ladrão para devolvê-lo, o criminoso entregou 3 cópias da mesma pintura e se recusou a dizer qual delas era a original. Mas a detetive identificou na hora qual era. Como você acha que ela fez isso? Você viu que cada pintura tem uma moldura diferente, mas só uma delas é parecida com as outras molduras do museu. E como esse museu é conhecido por usar o mesmo estilo de molduras, esta aqui é a pintura original. O Jeremias foi aceito pela melhor escola de magia e bruxaria. Uma das aulas que ele precisava frequentar ensinava os alunos a se transformarem em animais. 3 professores lecionavam essa aula, e cada um deles era especializado em se transformar em determinado animal. Você sabe dizer em qual animal cada professor se transforma? Você viu que a primeira professora tem uma língua partida em 2? Ela certamente se transforma em cobra. Notou que a segunda professora tem cauda de leão? O animal dela só pode ser esse grande felino. E viu as garras de urso que o terceiro professor tem? Ele se transforma em urso pardo. Tony recebeu um convite para estudar fora do país por 6 meses. Ele voou para outro país, encontrou um novo alojamento onde iria ficar e desfez a mala. Depois, ligou para seus pais para informá-los de que havia chegado. Eles perguntaram que horas eram lá, mas o Tony estava muito cansado e sofrendo os efeitos do jet lag. Não soube dizer a hora. Ajude o rapaz a descobrir que horas são. Veja só, a Torre Eiffel e a Opera House, em Sydney, são apenas pôsteres, mas dá para ver o Monte Fuji pela janela. O Tony está em Tóquio e são 8h45 lá. A Carla e a Zaine acordaram e viram que estavam em um lugar estranho, que mais parecia uma prisão. Qual das duas conseguirá escapar? A Carla pode escapar, pois as barras de sua cela são feitas de cera. Ela conseguirá usar a vela que está no chão, atrás dela, para derreter as barras. A Zaine também pode fugir dali. Está vendo aquele ratinho ali, roendo as barras? Elas são feitas de palito de pão, então é só ela comer algumas barras e sair correndo dali. Isabela era uma princesa e herdeira do trono. Um dia, uma bruxa malvada a levou para uma floresta encantada e a deixou lá para ter domínio total sobre o reino. Isabela ficou perdida, mas felizmente tinha um pingente mágico. O mago havia dado a joia para ela muito tempo atrás, dizendo que a ajudaria a encontrar o caminho de volta se algum dia ela se perdesse. Ela usou o pingente e 3 espíritos animais surgiram. O primeiro era uma coruja, o segundo uma borboleta e o terceiro espírito era uma águia. Só um deles conhecia o caminho de volta para o castelo. Mas se a Isabela escolhesse seguir o animal errado, ficaria ainda mais longe de seu reino. Qual espírito animal ela deve seguir? Você prestou atenção nos banners que estavam na sala do trono? Havia borboletas neles. Então, esse é o símbolo oficial desse reino. A princesa deve seguir a borboleta. Tobias era um empresário rico. Um dia ele voltou de um jantar e viu que alguém havia arrombado sua casa e roubado um relógio caro de seu cofre. Ele chamou a polícia. Eles investigaram a cena do crime e chegaram a 3 suspeitos. O Garcia diz que no momento do roubo, ele estava em casa, tentando fazer seus filhos adolescentes dormirem. O Daniel diz que tinha passado a noite toda em uma festa com seus amigos. E o Matheus afirmou que estava no cinema, assistindo a um filme de super-herói da meia-noite às 2 da manhã. A polícia descobriu na hora quem havia entrado na casa do Tobias e roubado o relógio. E você, já descobriu quem é o ladrão? É o Matheus. Quando o Tobias chegou em casa, eram 11h30 da noite. Então não interessa onde o Matheus estava entre meia-noite e 2 da madrugada. Elias era um cientista maluco, obcecado pela ideia de universos paralelos. Ele dedicou toda a sua vida a descobrir como criar portais para outras dimensões. Um dia, finalmente, conseguiu construir uma máquina de portais. Quando tentou testá-la, 3 portais surgiram à sua frente.
Mas aí, a máquina explodiu. Como ele tinha se metido com as leis da física, o universo onde ele vivia começou a entrar em colapso. Então o cientista precisou escolher um dos portais para fugir. E rápido. O primeiro portal se abriu para um universo onde o Elias era um supervilão. O segundo portal se abriu para um mundo onde o homem era um rei implacável. E o terceiro portal se abriu para um planeta onde o Elias era uma criatura marinha. Qual portal ele deve escolher? Está vendo a máquina que o supervilão Elias está segurando? É a mesma que se autodestruiu. Então, pelo visto, o supervilão Elias também é um cientista. Ele pode conseguir ajudar o Elias verdadeiro a trazer seu universo original de volta, construindo uma máquina melhor de portais. A Sarah estava em um show lotado. De repente, sentiu alguém pegando em sua bolsa e tirando sua carteira de dentro, onde guardava seus cartões de crédito. Ela não conseguiu ver quem era, mas depois de checar as gravações das câmeras de segurança, os guardas conseguiram chegar a 3 suspeitos. O Josué diz que estava compartilhando vídeos do show em suas redes sociais e que não tinha nada a ver com roubo. A Jennifer diz que era super rica e que não precisava roubar uma carteira cheia de cartões de crédito de ninguém. Ela sempre pagava suas contas no dinheiro. A Poliana diz que estava cantando a música que a banda estava tocando, então nem viu aquilo tudo acontecer. Os seguranças descobriram na hora quem era a ladra. E aí, quem roubou a carteira da Sarah? Ninguém disse pra Jennifer que a carteira tinha só cartões de crédito, mas de alguma forma ela sabia disso. Ela só pode ter roubado a carteira. A Maria conseguiu um emprego em outra cidade, então teve que se mudar. O corretor encontrou 3 opções de moradia para ela escolher e a levou para conhecer cada uma delas. Primeiro, ele levou a Maria para o apartamento número 1, que ficava no centro da cidade. Em seguida, ela levou a mulher para o apartamento número 2, que ficava a poucos metros da estação de metrô. E, por fim, levou a Maria para o apartamento número 3, que ficava perto de um supermercado. Qual apartamento a Maria deve escolher? Como o primeiro apartamento já está sendo habitado por um rato, o terceiro tem uma rachadura gigante na parede. A Maria deve escolher o segundo. A professora Sandra levou seus alunos para acampar no fim de semana. Ela estava ensinando a eles sobre as plantas da floresta. Durante a viagem, um dos alunos foi dar uma volta e se perdeu na mata. As horas se passaram e nada de ele encontrar o caminho de volta. O garoto sentiu fome, mas não tinha levado comida. Foi aí que ele viu 3 arbustos diferentes, com 3 tipos distintos de frutinhas à sua frente. Só um tipo era seguro para comer, e os outros 2 eram venenosos. Quais frutinhas ele deve comer enquanto espera ser resgatado? Lembra do pôster que estava na sala de aula? Lá dizia que esses 2 tipos de frutinhas são venenosos. Então, ele só pode comer essas aqui. A Sabrina estava atravessando o estado para visitar sua família. Cansada de estar há tanto tempo na estrada, ela quis fazer uma pausa. Quando viu um restaurante, parou por lá para comer e descansar. O restaurante parecia vazio, velho e sujo. A garçonete disse que havia só 3 opções no cardápio e perguntou qual delas a mulher queria. Qual destas comidas parece segura para comer? Está vendo a fumaça subindo do primeiro prato? Ela está verde. Isso não pode ser um bom sinal. E a terceira refeição tem um inseto. Credo! Sabrina, acho melhor ficar com a segunda refeição. E dá o fora daí logo. A Andrea ganhou uma estatueta de melhor atriz em um festival de filmes, mas quando deixou o palco para ser entrevistada pelos repórteres, seu prêmio foi roubado. Uma policial chegou ao local e conseguiu encontrar 3 suspeitos. A primeira suspeita era a Graça, a moça da limpeza. Ela disse que estava tirando selfies com suas celebridades preferidas no camarim e que não tinha nada a ver com roubo. A segunda suspeita era a Gabriela, uma repórter. Ela contou que não tinha roubado a estatueta, pois estava entre os repórteres, esperando sua vez de fazer algumas perguntas para a Andrea. E a terceira suspeita era a Catarina, uma atriz. Ela disse que não tinha roubado nada de ninguém, pois estava entre os convidados assistindo à premiação. Além disso, já havia ganhado uma premiação de melhor atriz no ano anterior. A policial soube na hora quem estava mentindo. E você?
Observe com mais atenção a selfie que a Graça tirou. Dá pra ver a Catarina lá atrás, fugindo com a estatueta.